Então vamos lá, pessoal, começando mais uma edição do Pode Z Podcast. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa. Fábio Rios por aqui e ao meu lado, Milena Borodjak. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Pode Z Podcast. Hoje temos uma presença ilustre e extremamente inteligente, né? É verdade. Hoje o assunto é extremamente importante e relevante, como sempre, né? Nós sempre trazemos pessoas relevantes aí para o nosso cenário e, sem dúvida nenhuma, hoje um episódio que vai dar muito o que falar. Se você é curioso, nós vamos falar sobre nanotecnologia com o professor Naj Maysar Khalil. Agora eu vou pedir para o professor corrigir minha pronúncia, que eu não tenho certeza se eu acertei o nome. Boa noite, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, conhecê-los, aliás. O meu nome é Naj Maysar Khalil, eu sou gaúcho e esse nome vem de origem dos meus pais, que eles são palestinos. Eu ia emendar já, porque eu percebi o sotaque, né, qual que era a relação com os gaúchos. Então o professor já respondeu aí na chegada. Sou gaúcho natural de São Gabriel. Mas estudei em São Paulo, fiz meu mestrado e doutorado em São Paulo. Estou há 19 anos aqui em Guarapuava. Maravilha, então já é praticamente da terra aqui, da nossa cidade. E gosto muito daqui. Que bom, professor. Bom, eu estou bem curioso para saber como é que vai ser o nosso bate-papo hoje, Milena, porque como é um assunto que não é tão comum no nosso dia a dia, sim, ou pelo menos a gente imagina que não é tão comum, como que a gente vai sair nesse bate-papo, né? Já que a gente vai falar sobre nanotecnologia, professor, é isso mesmo? Bom, eu vou tentar conversar com vocês, com o pessoal que está assistindo, de uma maneira bem tranquila, porque a nanotecnologia ela está no nosso dia a dia, ela é uma ferramenta, na minha opinião, que ajuda muito em vários aspectos, tanto assim na questão da saúde, que é muito interessante, mas também no nosso dia a dia, na parte eletrônica, enfim, até na parte cosmética. Mas nós vamos tentar conversar, tentar ser o mais claro, mais tranquilo, de maneira bem acessível aí, para ter um bom papo, espero, com vocês aí hoje. Professor, como que você conseguiria explicar para o público aí de casa o que é a nanotecnologia, o que é a nanociência? Dá alguns exemplos aonde a gente encontra isso no dia a dia? Bom, quando a gente fala em nanotecnologia, nós estamos falando numa escala muito pequena. Isso é uma questão muito importante entender. Porque a gente vai estar trabalhando numa escala que não é visível, olho nu, né? Eu estou para ser um pouco mais claro para quem não conhece muito do assunto. Nós estamos na faixa do nanômetro. E é uma escala tão pequena que ela só é possível visualizar em algumas situações com uma microscopia muito específica. E por que a gente fala em nanotecnologia? Não basta ter o tamanho pequeno, né? A nanotecnologia, além de trabalhar nessa escala muito pequena, que é na faixa nanométrica, essa questão físico-química desses materiais muda também. Então, isso é muito importante entender. Eu tenho um material que tem, por exemplo, tamanho de micrômetro, milímetro, que são tamanhos grandes. Quando começamos a trabalhar nessa escala muito pequena, que é na faixa do nanômetro, não é só uma questão do tamanho, que é importante quando a gente fala em nanotecnologia. Nós estamos falando, então, na mudança nas características desse material. Bom, adiantando um pouco, nós temos várias situações que a nanotecnologia está presente no nosso dia a dia. Alguns medicamentos, especialmente antitumorais. Alguns antitumorais são formulados com sistemas nanoestruturados que são biocompatíveis. Por quê? Porque os antitumorais, em geral, eles são tóxicos. Então, quando tu consegue trabalhar com sistemas nanoestruturados, encapsular esses fármacos antitumorais, tu consegue, de certa maneira, em muitos casos, diminuir o número de doses, a toxicidade, a aceitação. Isso é muito importante. Por exemplo, algo acho que é muito comum, alguns cosméticos. Eles são feitos, skincare, alguns, né? São feitos em sistemas, formulações nanoestruturadas, porque uma maior absorção, maior estabilidade da molécula ativa. Um exemplo que eu gosto muito, né, que é muito comum, alguns filtros, né, purificadores da água, eles são compostos, por exemplo, de sistemas nanoestruturados, para quê? Para melhorar a filtração, por atividade bactericida, sobre vírus. Então, é muito comum nós vermos usarmos a nanotecnologia no dia a dia, mas não sabemos, porque é do dia a dia nosso. Mas ele é muito utilizado. Então, nós temos acesso já a essas descobertas, né? Esses novos materiais, e muitas vezes não ligamos o nome somente a esses objetos.
Interessante saber isso também, Isso né? é muito que ela está bom. acessível. Isso é muito bom, porque quer dizer que alguns aspectos do uso de nanomateriais eles são muito bem usados no dia a dia e com preço acessível, que isso eu acho que nós vamos conversar mais adiante, que é importante tu trabalhar com essa escala pequena, que é muito, e até uma coisa interessante pensar, né? Muitas vezes a nanotecnologia já existia há séculos sem se perceber, mas não se tinha uma noção físico-química disso. Foi com o aperfeiçoamento, principalmente da microscopia e de alguns aparelhos para detectar essa escala nanométrica, que começou-se a trabalhar de forma mais efetiva. Mas desde a antiguidade, muitos materiais feitos com ouro, da forma como foram feitos, eles são numa base nanotecnológica. E até se percebia algumas características diferentes, mas não se entendia por quê. E, com o avanço da ciência, entendeu-se que era porque haviam estruturas muito pequenas. Então, o grande desafio da nanotecnologia é tu conseguir, trabalhar, formular nessa escala que é extremamente pequena. Até a gente estava falando um pouquinho nos bastidores, né? O professor já adiantou também um pouco do assunto a respeito das pesquisas, né? Como que o Brasil hoje está nessa cadeira de pesquisas em relação a esse tipo de estudo? Existem excelentes centros de pesquisa no Brasil, excelentes universidades, pesquisadores de ponta, que trabalham, no meu conhecimento, que eu trabalho já há uns 20 anos nessa área, principalmente na área de saúde, em formulações para melhorar ou ampliar o potencial terapêutico de alguns fármacos, como antitumorais, por exemplo, alguns antifúngicos, enfim. Também muito na parte de química verde. E há um destaque, no meu entendimento hoje também, na parte da nanotecnologia aplicada à agricultura. Para tentar fazer uma aplicação de biofortificantes defensivos agrícolas, usando sistemas nanoestruturados, com biomoléculas que tenham essa atividade, para tentar substituir, em alguns casos, esses outros, posso dizer, fertilizantes, enfim, substâncias que são usadas para controle de pragas que às vezes são tóxicos para o meio ambiente. E eu vejo um grande avanço aqui no Brasil na pesquisa nesse sentido, de sistemas nanoestruturados aplicados à agricultura por uma questão mais verde. O Brasil é um país que tem um grande destaque, como tem também os Estados Unidos, a China, o Japão, a Alemanha, entre outros. O Brasil tem trabalhado muito bem, tem excelentes instituições e pesquisadores nessa área. Eu depois vou abrir um leque só para a gente falar sobre isso, que eu quero entender um pouquinho, inclusive, o seu trabalho hoje nessa parte de desenvolvimento e pesquisas, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Vamos introduzir ainda mais esse assunto, porque ainda a gente pensa nanopartículas, e muitas vezes a gente consegue observar isso mesmo na natureza a olho nu, para a gente tentar pensar numa questão de escala. Então, vamos supor que a gente tem um objeto, um pedaço de diamante. Esse é o objeto inteiro, Sim. A gente pode diminuir um pouquinho o tamanho dele. Seria uma molécula, por exemplo? Ela é uma tecnologia muito pequena, é difícil de visualização, tanto que a gente começou a vislumbrar esse tamanho, principalmente na década de 80, com microscópios específicos, mas só para a gente poder fazer uma comparação um pouco interessante, tu pega a Terra, tamanho da Terra, a escala nanométrica seria mais ou menos do tamanho de uma bola, para menor ainda um pouco. Para ver a distância que é tu trabalhar na escala nanométrica. Nossa. Por isso que, quando tu trabalha na escala nanométrica, tem duas questões importantes, que é o tamanho e também a modificação de todo o comportamento físico-químico dessa matéria. Ela muda o comportamento. Então, essa nanotecnologia é extremamente interessante. Tu consegue trabalhar com um tamanho muito pequeno, abrindo milhões de possibilidades, além de alterar as possibilidades desse material. Olha que interessante. Então, visto numa escala grande, a gente tem uma noção do que é. Mas A agora, diferença. nanometricamente falando, é algo muito específico, Muito então, pequeno. imagine a Terra e uma bola de futebol. Menor ainda. Imagina. Seria essa comparação, uma comparação assim um pouquinho mais fácil de entender. Vocês estão tentando fazer essa escala e não me sai da cabeça uma cena do filme MIB, quando terminou o MIB 1. E aí a câmera vai se afastando, aí aparece a Terra, aí aparece o Sistema Solar, aí a Via Láctea, o sistema de as diversos... bolinhas de
gude no fim. E no final uma bolinha de E gude, os né? caras jogaram, um ET jogou, É né? tipo isso, assim, né? Na minha cabeça eu consigo perceber que é mais ou menos essa linha, né? Veja, numa microscopia óptica comum tu não consegue ver. Uhum. São em situações muito... Mas não é só a questão de tu vislumbrar esse tamanho, que é possível, né? Por exemplo, quando nós desenvolvemos algumas formulações através de microscopias específicas, provavelmente de transmissão, que são bem específicos na área de pesquisa, nós conseguimos vislumbrar essas bolinhas que a gente fala. Sim. Só que o que é o importante? É tu conseguir trabalhar, manipular para chegar nesse ponto. Então, são 2 desafios. Tu trabalhar com materiais ou biomateriais para conseguir obter sistemas do tamanho nanométrico e tu tem que comprovar isso também. Isso é muito importante para te poder avançar nessa questão dessa nanoescala. E hoje o professor trabalha mais ou menos em frente de quantas pesquisas aí, assim, em paralelo? Tem esse número, professor? Nós temos muitos projetos de pesquisa, mas o que é importante colocar? Nós somos muito vinculados à pós-graduação, né? É muito importante. Então, nós temos alunos de iniciação científica, alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, que desenvolvem seus projetos no laboratório e é onde a maior parte dos meus alunos desenvolvem sistemas estruturados. Isso é muito importante porque a gente depende muito desse recurso humano qualificado e eu acho que é uma coisa muito importante o meu papel como professor e de todos os pesquisadores, nós formarmos. Então, cada aluno tem o seu próprio projeto e eles têm muitas vezes bolsas para isso, bolsas de estudo e nós temos financiamento também, a gente estava conversando um pouco antes, Sim. Por exemplo, o Conselho Nacional de Pesquisa, a CAPES financia a bolsa de estudos, a FINEP é muito importante, né, que financia uma estrutura multiusuária de grande porte. Quando eu comentei para vocês, por exemplo, desses microscópios, eles custam 2 milhões de reais. Nossa, que estrutura. E tem equipamentos de 5 milhões de reais. E isso é muito importante. Além da própria universidade, tem uma excelente estrutura, né, toda uma organização que tu pode gerenciar. Então, nós temos vários projetos de pesquisa, mas é muito importante a gente lembrar que a importância dos alunos. Sem dúvida. Tanto da iniciação científica, mestrado ou pós-doutorado, eles são os grandes responsáveis por esse andamento no laboratório. Então, eu particularmente sou muito agradecido aos alunos que estão comigo hoje lá, e eles têm os seus próprios projetos, alguns projetos na área, por exemplo, de saúde, fazer formulações com medicamentos específicos. Uns estão trabalhando na parte agora de sistemas estruturados aplicados à agricultura. E, claro, além dos alunos, eu tenho muitos colegas pesquisadores, né, excelentes profissionais, e nós trabalhamos muito em colaboração. E isso auxilia muito. Então, além de ter os nossos próprios projetos dentro do nosso laboratório, nós temos excelentes pesquisadores que nós cooperamos, trabalhamos em conjunto e tem esse avanço. Além de termos várias parcerias internacionais, né, da Europa, enfim, de outros países, que nos auxiliam muito. Então, são vários projetos. Hoje, né, tu perguntou, o carro-chefe é principalmente a área de saúde, produtos naturais, em alguns casos, que a gente estava comentando, para dermocosméticos, em alguns casos, para medicamentos para melhorar a sua eficiência, diminuir a toxicidade. Estamos trabalhando um pouco agora também nessa questão de aplicar na agricultura. E assim, professor, hoje como que é a adesão dos novos pesquisadores, pessoal que está saindo da faculdade, que tem essa visão de fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, como que é a adesão desses novos alunos que estão trabalhando hoje como colega de trabalho do senhor? Olha, nós temos uma grande procura, tanto de aluno de iniciação científica, né, que são os alunos que estão fazendo a graduação, de mestrado e doutorado. E eu fico muito feliz assim, pelo empenho desses colegas, porque são nossos alunos, nós estamos no papel a orientar, mas eles são os responsáveis pelos projetos deles. Existe uma boa adesão e o que é importante também colocar, os nossos egressos, eles têm se destacado. Temos vários egressos que estão hoje concursados nas universidades públicas, muitos orientam em programas de pós-graduação, muitos estão no exterior, trabalhando em empresas farmacêuticas, outros, por exemplo, eles estão em empresas nacionais aqui no Brasil. O que acontece? É muito interessante ver o destino dos nossos egressos. Isso mostra a importância do papel da pós-graduação, da universidade pública, principalmente onde eu atuo, que tem esse papel muito forte no país, do desenvolvimento da pesquisa na pós-graduação. Então, existe uma grande procura. Se eu pudesse dar um conselho, eu estimularia, independente se tu tem interesse pela ciência ou não,
pode ser por nanotecnologia ou outra área, porque isso, no meu entendimento, nessa experiência toda que eu tenho, amplia muito o conhecimento, às vezes até a capacidade no que a pessoa trabalha no dia a dia. Então, existe uma boa procura, e nós temos uma procura tanto aqui da região quanto de fora. Muitas vezes, alunos de outros países nos procuram. Então, existe, ainda bem, espero que continue assim, é importante isso até para o desenvolvimento do país. Com certeza. Bom, você falou bastante sobre a nanotecnologia na parte do skincare, na parte dos medicamentos, também falou na parte da agricultura. Eu queria saber sobre a indústria automotiva. Aeronáutica, se é usado essa nanotecnologia para fazer materiais mais resistentes, mais leves, se isso existe, como é que funciona isso agora nessa parte aqui mais automotiva, aeronáutica? Eu não sou dessa área química, mas existe muito. Existem muitos sistemas nanoestruturados que são utilizados para obter peças mais resistentes. Até a questão do grafeno, né? Que a gente estava comentando antes, a questão da ciência, do prêmio Nobel, quando desenvolveram o grafeno, a questão de tintas que têm atividade, por exemplo, de ser mais resistente ao calor. Eu lembro de um projeto, quando eu fazia, 20 anos atrás, fazia mestrado, meu professor falava, estão desenvolvendo uma tinta para uma indústria automobilística para proteger contra a corrosão dessas fezes de pássaro. Nossa. Porque, então, a nanotecnologia é muito aplicada nessa área. Por exemplo, em tintas que têm atividade bactericida, então tu coloca em ambientes que tu precisa ter uma limpeza maior, ela é bem utilizada. Eu acho que até essa área, o dia a dia é mais comum do que na área de saúde, no meu entendimento. Veja que então legal. É muito utilizado para melhoria, por exemplo, tu pode utilizar para materiais mais leves, para carros, resistente para aviões também. Então, nesse ponto, no meu conhecimento, né, está bem avançado nessa parte desses materiais para essa área. Eu estou lembrando também que alguns produtos a gente observa tem um selinho assim, né, contém nanopartículas que faz determinada coisa. Eu vi. Sim, eu já vi isso. Tem alguns removedores, né? Eu já vi isso, nanopartículas, sim. E até nos próprios cosméticos, não sei se pasta dental, sempre quando querem demonstrar que um produto realmente é tecnológico, é muito bom, eficiente, eficaz, eles têm esse selinho, né? Contém nanotecnologia. Mas eu não sei se 100% é real, né? Então, mas você comentou algo muito importante. Essa tua colocação foi fundamental. Não necessariamente precisa ter nano em tudo que é situação. Eu acho que a gente tem que ter cuidado para propaganda. Sim. Porque a nanotecnologia é uma excelente ferramenta, auxilia em várias situações. Nós temos dia a dia, na área de saúde, como eu falei, em fármacos antitumorais, por exemplo, fármacos antifúngicos que são muito tóxicos, ela é muito importante e está em pleno desenvolvimento para fármacos, que para doenças neurodegenerativas também há um grande avanço. Mas nem sempre precisa ter a nano, porque a nano também tem um custo. Então, muitas vezes é importante ter esse bom senso se o custo que tu está colocando no teu produto por ser nano compensa, porque às vezes não compensa. Então, é claro, tem produtos no mercado que se colocam que tem sistemas estruturados, enfim, que deve ter o seu objetivo. Mas é bom sempre ter uma análise um pouco mais até científica para entender até o quanto isso é importante ou não num produto. Mas realmente, a maior parte tem uma grande importância, um grande apelo, até um aumento nessa ação que se procura muitas vezes. Até quando o professor fala que, dependendo da situação, o nano ele tem um custo, mas para entender, esse custo seria um custo realmente financeiro, monetário, para produzir essa tecnologia, ou um custo no sentido assim que pode existir um efeito colateral também dessa tecnologia? Vou dar uma excelente colocação sua. São duas situações diferentes. Existe um custo, mas esse custo às vezes é muito importante. Tu pega, por exemplo, alguns fármacos antitumorais, um paclitaxel, um fármaco antitumoral que tem sistemas nanoestruturados disponíveis. Ele é mais caro. O sistema que possui, né, que tem essa nanopartícula de albumina com paclitaxel. Só que as vantagens são muito grandes. Então, é importante. E tem muitas situações, é importante. Tem a anfotericina, que é um fármaco antifúngico. Ele é muito tóxico. Muito tóxico. Ele, em sistemas nanoestruturados, enfim, lipossomas, seja quais foram, ele é muito importante estar nessa situação, porque para o paciente é muito importante.
Então foi muito bem colocado. Então o custo compensa. Algumas situações o custo não compensa. Uma opinião minha, eu não vou fazer, por exemplo, uma nanopartícula de paracetamol. Não vejo muito sentido nisso. Pode até ser que um dia, né, alguém demonstre isso para mim. Hoje, eu não vejo, por exemplo. Porque não vale a pena o custo para algo que não teria necessidade. O custo, você diz, monetário O custo da produção. Porque, vamos colocar assim, para entender um pouco melhor essa questão da nanopartícula. Digamos que eu tenha várias maçãs. E elas são o fármaco que me interessa. Mas eu quero fazer um sistema estruturado com ela. Então eu tenho que pegar e fazer uma caixa muito grande, aí vem as nanos, para essas maçãs estarem dentro, para carrear essas maçãs para algo específico. Por exemplo, alguns sistemas estruturados antitumorais, eles podem ser, não totalmente, mas ter uma certa direcionamento para o tumor. Então, a caixa, digamos, mais ou menos, né, um exemplo assim, eu acho que mais acessível seria a nano. E as maçãs, o fármaco que me interessa. Só que tem um custo. Esse é o custo para fazer a nano. E não é só uma questão do custo do material que a nano é formulado. Eu estava comentando contigo um pouco antes, eu quero fazer um queijo. Tem toda uma técnica, uma ciência, mas o maquinário, ele é acessível. Vamos colocar assim. Às vezes eu desenvolvo um sistema nanoestruturado. Talvez eu tenha que desenvolver uma tecnologia para escalonar, para uma indústria poder produzir. Aí já tem um custo alto, nesse sentido. E a segunda parte da tua pergunta que eu achei muito interessante. É importante estudar a toxicidade das nanopartículas. Não existe assim, e claro, toda vez que é feito um fármaco, isso é tudo muito bem regrado, tem vários órgãos que fiscalizam isso, né? Tem toda uma situação regulamentar muito, muito forte, muito bem estabelecida aqui no Brasil e no mundo, muito bem estabelecida. Sim. Mas por ser nano, é isento de uma possível toxicidade. Então, essa segunda parte é importante. Além de desenvolver, ser passível de escalonamento, ter um preço acessível que possa chegar a quem precisa, tem que ser analisado se ela não tem algum efeito colateral adverso ao longo do tempo. Isso é importante, porque nós estamos colocando algo que não é usual. A minha cabeça está explodindo agora. Do cientista, né? Por isso a importância, ele testa o produto antes, de várias formas, antes de chegar. Então, isso é bem legal. E existem agências, o Brasil ele é muito bem estruturado, agências específicas, reguladoras, que tem toda uma análise. Então, olha, eu tenho uma grande confiança no que, a não ser aquelas situações que escapam, algum problema, que não é tão comum, mas é muito bem fiscalizado, é muito bem regulamentado. Né? Essa experiência que nós temos com a indústria farmacêutica, nós vemos assim como... Olha, o medicamento que chega para nós é muito bem analisado previamente para chegar da maneira mais segura possível. Depois eu quero falar um pouco mais sobre a questão do câncer e dos fármacos, mas agora abriu uma porta aqui na minha cabeça que a gente falou um pouquinho que pode haver alguma questão colateral, precisa ter um estudo, né, mais aprofundado, dependendo de cada situação. Mas existe um estudo hoje voltado para uma nanotecnologia para armas, por exemplo, armas nanotecnológicas? Eu não conheço para isso, mas não é impossível que isso ocorra. Mas não digo no sentido, assim, pelo conhecimento que eu tenho de alguma arma balística, mas infelizmente para algum tipo de arma biológica pode ser que ocorra. Pode, infelizmente poderia. Isso pode ocorrer em qualquer área da ciência, né? A gente lembra da história do Alfred Nobel, né? Do prêmio Nobel. Ele inventou a dinamite, né? Que um dia ele viu uma capa de jornal anunciando a morte dele, que estavam felizes. Ele ficou, né? Ele fez algo importante, que era importante, mas foi usado. Muita ciência é feita assim. Então, infelizmente, pode ocorrer. Os sistemas estruturados para um uso não correto. Isso pode ocorrer. Eu não conheço muito nesse sentido, de falar a verdade. Mas toda a área da ciência pode para um lado que não é o que nós gostaríamos. O professor falou da dinamite, né? Dinamite. A própria bomba atômica também, eu acho que segue mais ou menos essa linha também. E várias outras situações, né? Que, infelizmente, tu usa a ciência para um outro lado. Tu pega o avião, né? Quando foi desenvolvido, o Santos Dumont, né? Quando ele viu, estava sendo usado, infelizmente, para as guerras. Então, toda a ciência pode caminhar para esse outro lado, infelizmente. Isso é a sina do cientista, né? Porque ele tem que descobrir como vai ser utilizado, já foge um pouco das mãos deles, né? Isso é uma coisa interessante, né? Tu pode desenvolver algo que, no primeiro momento, é muito importante
e pode se tornar nas mãos erradas em quem não tem a boa intenção em algo muito ruim. Isso faz parte da história da humanidade, na verdade. Infelizmente, isso pode ocorrer. E as questões bélicas, melhor, as questões de guerra, né, muitas vezes trazem descobertas importantes para a ciência também. Muitas vezes são usadas em primeira mão na guerra e depois acaba chegam que acontece muito. Gente, né? Acontece, claro, tu pega a história da penicilina, né? Infelizmente, nas guerras, quantidade de pessoas soldados que morriam por infecções. Na mesma época, o Alexander Fleming, né, conseguiu visualizar no laboratório dele fungos que inibiam o crescimento bacteriano, até surgir a penicilina e houve uma aceleração por causa da necessidade. Isso ocorre também. Os dois lados, eles tendem, em algumas vezes pelo bem, outras vezes pelo mal, caminhar para algum tipo de descoberta. Depende de que mãos estão, né? É da intenção, né? A intenção, ela é uma das partes que move essa questão também. Eu achei esse assunto bem interessante, e aí me veio uma outra pergunta na cabeça, isso sobre ter o poder de usar para algo bom e para algo ruim. Eu fiquei pensando sobre tratamento de câncer. Eu acredito que a nanociência, ela estuda isso também. Será que existe já o tratamento para o câncer? É verdade essa história de que existe e a ciência não quer mostrar porque tem muito dinheiro envolvido? Isso existe? Será que já existe essa cura do câncer? Eu ouço, mas eu não acredito nisso, né? Porque eu acho que toda vez que tu desenvolve a intenção, além do bem, existe uma intenção econômica também. Claro. Mas nós não conhecemos os meandros de tudo. Mas falando da nanotecnologia para o câncer, nós temos fármacos antitumorais que são formulados em sistemas estruturados justamente para diminuir a dose. Quando menos dose, né? Diminuir a toxicidade, que é muito importante, né? Quem já acompanhou alguém, né, um parente conhecido que fez tratamento com fármaco antitumoral, vê, né, as sequelas que tem, o quanto é difícil também em muitos casos. Sim. E alguns sistemas estruturados auxiliam muito no tratamento. Tem a doxorubicina, tem a cisplatina, que são fármacos antitumorais, que existem alguns sistemas estruturados que demonstram que eles são muito eficazes e também diminuem essa toxicidade. Então, nessa questão do câncer, tu comentou, é muito interessante o sistema estruturado. Existem hoje disponíveis, são usados na clínica médica, fármacos antitumorais em sistemas estruturados, justamente pelas, essa questão interessante de diminuir toxicidade, até eficiência, só que existe um custo, né? Sim, Tudo, mas o custo, nesse caso, ele se paga, porque a saúde nessa questão é importante. A gente vê como é difícil o tratamento do câncer para as pessoas, né? A questão da toxicidade mesmo. Uma das questões da toxicidade. Esse custo ele já está, né, na quimioterapia, inclusive, né? Porque a pessoa, né, fica muito mal dependendo da situação. Uma quimioterapia ela é extremamente agressiva, né? Sim. Então, digamos, nesse sentido desse... E veja, tem uma questão, né, no meu entendimento, muito interessante. Por exemplo, tu tem um fármaco que funciona bem, mas ele tem umas limitações. A nanotecnologia pode manter, ampliar essa ação terapêutica e melhorar a acessibilidade. Então, vocês vejam, nós estamos a nanotecnologia não por descoberta de um novo fármaco, a gente não faz para isso, mas para te melhorar o que já existe. Então, ela é muito interessante nesse ponto também. E assim, já que a gente entrou agora nessa caixa aí das doenças, até mesmo do câncer, né, a gente analisando, então, por exemplo, já existem alguns tratamentos que são, inclusive, muito eficazes, né? Mas a nanotecnologia, por exemplo, poderia desenvolver uma inteligência que esse medicamento ele fosse lá na raiz onde está causando o câncer, naquela descontrole da célula e especificamente lá, diminuindo esse... Muito boa colocação, viu? Vocês entendem ciência. Eu vou dar um exemplo, vou dar um outro exemplo. Por exemplo, medicamentos para o sistema nervoso central. Tu pode desenvolver sistemas nanoestruturados que tem a capacidade de passar pela barreira hematocefálica e tender a direcionar para o cérebro. Isso é um exemplo interessante que tu comentou de um alvo específico. Sim. Existem alguns trabalhos que demonstram que alguns sistemas estruturados, devido à questão específica do tumor, um ambiente mais ácido, uma quantidade maior de enzimas nessas células, colocar nesse local onde está o tumor, que a tendência é que quando a nano chegue lá, ela fique mais aderida do que na circulação. Isso tem se trabalhado. Mas é algo assim que tem que ainda avançar muito. Não é tão simples, né? Eu tento sempre comentar no laboratório
que seria o ideal eu fazer um sistema nanoestruturado direcionado para aquele tumor. Tu poderia, por exemplo, eu já vi muitos trabalhos, mas eu não vi muito isso no dia a dia, de nanopartículas metálicas, que tu faz um sistema nanoestruturado, que também tem tamanho nanométrico, tem o fármaco, essa nanopartícula metálica, e por um campo magnético direciona. Pela questão metálica, né? Porque O magnético tu também. tem uma nanopartícula metálica e tu envolve com biopolímero e fica tamanho nanométrico também. Mas não é tão simples assim. Isso é muito... que eu tenho visto, é mais uma questão de pesquisa. Mas se inicia, né? De algum lugar se inicia e tende a evoluir. Mas se procura estratégia. Mas isso seria muito interessante. Porque o que tu quer, por exemplo, né, na maior parte dos casos, é tu que esse fármaco atue diretamente aonde se tem a necessidade. E agora eu vou aprofundando porque minha cabeça tá pirando mesmo, assim. Eu tô tentando entender como que essas nanopartículas, por exemplo, elas poderiam ser ensinadas. Existe uma forma de programar isso como se fossem nanorobôs, assim, ou é muito coisa de cinema na minha cabeça? Então, assim, existem alguns trabalhos, eu vejo, falando em nanorobôs, mas eu acredito que não sejam nanorobôs, porque tu teria que estar na escala nanométrica. Não é tão simples. Não é tão simples e tão fácil tu trabalhar nessa escala gerenciando esses dispositivos. Tu pode conseguir dispositivos em tamanho nanométrico, mas não é tão simples tu produzir em escala e também tu controlar isso. Então, é possível, mas nós não estamos ainda numa situação que tu consiga efetivamente produzir e trabalhar com a situação. Mas seria muito interessante. Esses dispositivos eletrônicos. Sim. Até porque a tecnologia mesmo dos eletrônicos evoluiu assim absurdamente, né? Você pega lá um chip, por exemplo, que tem uma tecnologia, né, bem avançada, antigamente era maior e a capacidade de processamento não era tão boa. Hoje é muito menor e absurdamente melhor a capacidade. E muito por causa da nanopartícula. Tu tende a diminuir e ter, né, uma eficiência maior nesses dispositivos. E tem muita questão de nanopartículas aí também. E aí, cada vez que a tecnologia vai avançando mais, os espaços vão podendo ser aproveitados de melhor forma. Sim. E aí vai melhorando. E tu aproveita mais espaço, gasta energia. E toda uma questão que está em volta, custo, performance, que é o que se procura. Sim. E a nanotecnologia, ela está muito presente nas situações que tu citou. Então, na ciência, a gente já percebeu que nos fármacos ela está presente e seria, né, um grande avanço para todos que avance cada vez mais essa questão da nano. Mas que até a Milena comentou agora há pouco, em maquiagens, né, nesse universo, skincare, exatamente, também é muito utilizado. Ela tem um grande avanço, porque o que acontece? Em algumas situações, tu quer que esse bioativo, né, que promove uma proteção à pele, aos raios solares, que tenha uma penetração maior. Então, tu pode trabalhar em sistemas nanoestruturais que possa ter uma penetração maior. Por exemplo, alguns filtros solares, eles têm tamanho nanométrico que melhora a proteção contra os raios ultravioleta. Uma situação interessante até de visualização. Tu faz sistemas nanoestruturados tão pequenos que eles tendem a ficar transparentes. Então, a questão da percepção, do uso é mais agradável. Então, às vezes você pensa assim, por que um produto de skincare, um é baratinho e o outro tem um valor a mais? Às vezes o outro tem muito mais tecnologia, muito mais estudo. Também às vezes o componente é mais caro, a obtenção é mais cara. E essa área de colocar cosméticos, ela tem um grande avanço na área de nanotecnologia, impressionante. Isso a gente vê muito bem no dia a dia. Então, nesses bioativos, né, principalmente os que protegem contra o envelhecimento precoce, contra o dano oxidativo, contra o dano de raios solares, os sistemas estruturados são muito bem utilizados. Mas, claro, como tu comentou, tem que ver a questão do custo e, às vezes, o quanto mais melhora daqueles cosméticos são os usuais e habituais. E essa é uma indústria bilionária, né? Muito dinheiro. E também não é uma questão só de beleza, né? Né? É superficial, mas existe uma pesquisa muito aprofundada também em cima disso, né? Tem, porque nessa experiência que eu tenho, a questão financeira é muito pesada, né? Quando tu desenvolve algo e que vai dar lucro, a tendência é ele avançar muito também. E que ele tenha uma utilidade. A questão desses dermocosméticos, eles têm um aumento a cada ano substancial
em termos de uso, e é muito interessante, realmente a gente percebe isso. E, a gente está falando de nanotecnologia no momento, ela tem um papel fundamental nesses cosméticos, vamos colocar esse termo smart, né? Não sei se é o termo adequado, mas que são mais funcionais que as formulações do dia a dia. Mas tem que ter, né? Eu acho assim, é muito bom ter um bom senso. Tem que ver a questão do preço, a questão se há necessidade também, né? Às vezes não precisa, porque tu quer, não há necessidade. A indústria, ela vende muito isso, a indústria da beleza, que você precisa usar aquilo. Acredito que tem que ponderar, né? Ver o quanto isso realmente funciona. Tu falou muito bem, sabe, Leandro? Eu acho que é muito importante procurar um profissional, né? Se tu tem uma dúvida, procure um profissional, né? Um profissional de saúde, um profissional que entenda, né? Porque realmente isso faz a diferença, às vezes mais que o produto em si. Então, está muito bem aconselhado procurar, eu acho que é fundamental a gente passar isso. Sempre procurar, né, o profissional correto para poder entender o que tu precisa, se há necessidade, porque isso é crucial. Acho que hoje, né, nós estamos nesse momento de informação, hoje é tão acessível a informação, tão diferente de muitos anos atrás, então é importante ser essa procura de quem entende realmente para poder usar algo assim de maneira eficaz e até segura também, né? E agora a gente estava falando a respeito da saúde, falamos um pouquinho ali possíveis melhoras, né, no combate ao câncer, falamos de skincare aqui para melhorar a aparência, mas vamos levando para um caminho onde a nanotecnologia, ela muitas vezes é uma esperança de uma vida mais longa. Até pessoas falam que nós podemos chegar a viver 110, 120, 130 anos. Será que a resposta para isso está na nanotecnologia? Não vejo assim, intrinsecamente na nanotecnologia. Pode ser que a nano contribua. A tendência, né, é que as pessoas vivam mais, mas de maneira melhor, né? Eu acho que é importante. Tu viver mais tempo, mas de uma maneira saudável. Sim. Então, isso eu acho que não está implicado na nanotecnologia. Está implicado em muitas questões do envelhecimento da célula, uma questão mitocondrial, do dano oxidativo que tu conseguir controlar. Pode ser que a nano contribua com isso. Eu não vejo tanto isso hoje, não é bem minha expertise, mas ela pode auxiliar nessa situação. Mas eu entendo que são mais uma questão celular, de algumas biomoléculas que podem ser desenvolvidas, ou algumas de ações que podem contribuir. Mas veja, a própria alimentação saudável, exercício, não ter tanto estresse. Quando não tem muito boleto, não tem tanto estresse, mas assim, isso contribui muito. Agora, claro, existe um grande avanço, eu tenho visto muito isso, essa questão de tu manter esse nível celular permanente para diminuir esse envelhecimento. Isso tende a evoluir muito ainda e vai evoluir. Entendo que é o alvo do ser humano, né? Viver mais e melhor é o alvo, né? É um alvo, mas a nano eu vejo que pode ser uma ferramenta interessante nesse processo. Hoje eu não vejo como algo que vá levar diretamente a isso. Porque se pensar que a tecnologia mais próxima, claro que eu estou falando de uma maneira muito, né, assim, leiga, mas que eu posso imaginar que poderia ter uma mudança celular dentro do DNA, seria mais ou menos nessa linha nanométrica, né? Tem o CRISPR que fala, professor? É que assim, é menor que a nanométrica ainda. Menor que a nanométrica. Mas o que eu tinha comentado contigo, por exemplo, tu falou do RNA mensageiro, um exemplo interessante são as vacinas para o Covid. Isso é que legal. Havia né, foi feito muitas vacinas nesse sentido. É preciso um veículo, né, para estabilizar esse tipo de molécula, para poder ter uma circulação estável no ser humano, e foram desenvolvidas, né, nanopartículas lipídicas, por exemplo. Então, seria nesse sentido que também foi muito utilizado. E, se eu não me engano, né, os ganhadores do Prêmio Nobel do ano passado foram em cima que descobriram, né, desenvolveram esse RNA mensageiro. Então, tu está trabalhando, veja, sempre tem a nano como ferramenta, né? Sim. É uma ferramenta que está ali auxiliando em muitas situações esses biomoléculas, esses fármacos, que podem auxiliar uma série de questões importantes. Com certeza. Outro fator, acho que o Alzheimer também, né, doenças nesse sentido também poderiam ser beneficiadas, né? Sim, o avanço de formulações estruturadas para o sistema nervoso central tem um aumento muito acentuado ano após ano. E como eu falei, o que é interessante? Às vezes tu tem fármacos importantes para o tratamento de doenças degenerativas do sistema nervoso central,
E tu fazer formulações que direcionem para o cérebro é muito importante. Algumas que auxiliem em transpor, por exemplo, a barreira hematocefálica. Eu lembrei... Pode mandar lá. Eu quero mandar essa pergunta aqui, que você falou muito sobre a nanotecnologia, a questão do câncer. Eu fico pensando assim, se a nanotecnologia poderia regenerar articulações? Se tem uma pesquisa, cartilagens danificadas, que hoje em dia é algo que não se regenera, né? O que eu tenho visto são géis, e muitas vezes géis nanoestruturados, que são utilizados em cartilagem e têm auxiliado muito. Eu não vi isso no mercado, eu vi mais em pesquisa. Então, tu pode ter géis com sistemas nanoestruturados. Olha que legal. Por exemplo, alguns géis que tu usa, por exemplo, para feridas, onde tu tem o gel, mas tu tem uma base, toda uma ciência da nanopartícula ali, vamos colocar assim de maneira mais acessível, que tu acelera o processo de cicatrização, de renovação celular. Algumas situações de cartilagem, eu já vi isso. Existe muito no que tu comentou, eu não vejo tanto para cartilagem no dia a dia, mas tu vê muitas situações de formulações, principalmente géis, nanoestruturados, para cicatrização, por exemplo. Olha que legal. Isso é legal. Esses géis, só uma dúvida, vou entrar aqui. Esses géis, eles são superficiais ou... Geralmente superficiais, que tu passa... achei que era aplicado não, lá mas dentro veja, tu tem géis que não são estruturados, tu pode utilizar, tu tem, bom, lá tem pomadas, enfim, tem várias situações, géis, pomadas, mas em alguns eles são formulados com sistemas nanoestruturados para melhorar a eficiência, às vezes uma cicatrização, ou tu coloca estruturas nanoestruturadas nesse gel também, ele é um veículo. Então, existe um grande avanço nisso. Isso tem no dia a dia. Para cartilagem, nossa, eu vi hoje, eu estava lendo hoje, né? Eu vi aqui para cá. Machucou o joelho alguma vez? Sabe que sofre. É que hoje eu ia vir aqui conversar com vocês, eu estava lendo um pouco e eu vi justamente por acaso isso, de um gel que está sendo desenvolvido, tem, né, para cartilagem, para pessoas que têm esses problemas no joelho, para tentar, mas assim, a nível de pesquisa, não tem nada ainda, né, acessível no dia a dia, mas é assim que se começa. Promissor também. Espero que sim, eu acredito que sim. Perguntas dos bastidores? Eu tenho uma pergunta, quando é desenvolvido o estudo, pode ser meio ignorante, mas quando vai fazer o teste, a gente vê muito teste em camundongo, em ratos e... Por quê? Porque nessas espécies, nesses animais, Isso é muito... Depende do estudo, é bem variável. Por exemplo, cosméticos a gente não... É proibido, não se faz em animais, né? Cosméticos não faz. Mas, por exemplo, eu estou desenvolvendo eu tenho um fármaco que me interessa e eu faço sistema nanoestruturado. Então, eu tento desenvolver a formulação, caracterizar, ver estabilidade, simplificando um pouco o processo. Tu começa daí depois a fazer ensaios in vitro, por exemplo, em células, né? Nós temos lá no laboratório uma parte que é cultura celular. Nós temos células tumorais para testar para fármacos tumorais e células, por exemplo, fibroblastos, que são células da pele. Então, tu faz esse teste de toxicidade, de eficácia. Dependendo da situação, tu evolui, por exemplo, para testar em ratos. Porque mas, assim, os modelos são muito bem estabelecidos, existem vários protocolos já em animais. É claro, tem que passar em comitê de ética, tem que ter toda uma experiência porque são seres vivos. Tem que tratar da melhor maneira possível, tem que estar tudo muito bem ambientalizado, tem que estar muito bem regulamentado. Lá não pode minimizar tudo que for possível de sofrimento. Então, alguns protocolos se propõem fazer em animais, para depois evoluir para testar em humanos, em poucos humanos e para frente. Só que isso aí, na maior parte dos casos que eu tenho trabalhado, na experiência que eu fiz alguns trabalhos com empresas, assessorias, isso é muito importante estar associado à empresa, porque a empresa tem uma estrutura, tem um financiamento e tem que ser muito bem analisado isso, né? Toda vez que tu vai envolver algo fora do laboratório com seres vivos, tem que ser muito prudente, tem que ter uma equipe muito competente para quando for fazer isso seja realmente necessário. Então, como tu comentou dos animais, existem muitos modelos muito bem padronizados, mas é uma tendência mundial a não utilizar mais, não utilizar. Há uma tendência mundial de métodos alternativos, é muito importante isso, eu entendo que isso
deve ser muito estimulado, diminuir muito a utilização, porque pro seja o que for tem um sofrimento. Eu acredito que hoje em dia, até nos cosméticos, eu vejo, assim, não testado em animais. Não pode. Acaba que isso gera uma conexão com os futuros compradores. As pessoas falam, não é testado em animais, então eu vou comprar dessa pessoa. Mas isso não significa que seja algo ruim. Não, mas eu acredito não que pode. seja necessário. Não, mas cosméticos não se usa. Não, cosméticos, né? O entendimento que eu tenho, tu não pode usar em animais, tá? É totalmente proibido, não tem o porquê, né? Tu fazer o animal sofrer por um cosmético. Agora, por exemplo, tu vai usar um gel cicatrizante, que seria né, para testar, para desenvolver um medicamento, algumas vezes tu faz análises, existem modelos de cicatrização em animais. Existe. Então é quando é mais algo medicamentoso. Podemos colocar dessa maneira, mas para cosméticos, eu, sinceramente, é uma opinião minha, não vejo necessidade nem pode. Para cosméticos, não há o porquê, né? A gente tem que minimizar totalmente o sofrimento para os animais em geral. Eu gosto muito de gato, sabe? Então, eu vi não se ficou aí já pensativo. Não, mas é que é importante entender até não é sempre que a gente, às vezes, olha, muitos dos medicamentos que nós temos hoje que salvaram milhões de pessoas foi porque foram testados em animais. Muito bem regulamentado, tem que ser aprovado em comitês de ética. Existe toda uma situação, tem que, né, toda uma competência atrás disso. Então, olha, milhões de pessoas foram salvas graças a essa possibilidade. Sim. Mas tem que ter muita racionalidade em usar. Nesse sentido, não é que não vá usar, ainda nós dependemos disso. Sim. Sim. A tendência, espero que não se use mais, mas até o momento, em muitas situações, nós utilizamos. Com certeza. Porque a estrutura do animal é muito parecida com o que você quer buscar. É um passo, eu vejo assim, um passo para não ter, às vezes, um efeito aparecer. Se tu pode ver algum efeito inesperado já no animal e talvez até barrar a sequência. Mas o que é importante? Quando é feito, tem que ser feito com prudência, uma equipe muito competente, minimizando totalmente o sofrimento e quando realmente for necessário. Existe até uma universidade, eu não lembro em qual país, que tem uma homenagem, tem uma estátua de um rato, eu não lembro agora, homenageando, né, quantos animais de laboratório, né, se foi utilizados e quanto eles contribuíram para o avanço da humanidade. Eu me pergunto assim, normalmente eles usam ratos? Começa muito por rato. Porque é muito fácil tu, né, fazer a reprodução, manter um biotério. E como existe uma facilidade, muitos protocolos que foram pesquisar hoje, por exemplo, cicatrização é feita em rato, ou camundongo também, ensaio antitumoral, ensaio para Alzheimer, muitos são usados porque são muito bem estabelecidos, são muito reprodutíveis. Então, a pessoa sabe quando vai usar o modelo, o que se espera, né, nas consequências do modelo, e o que tu vai encontrar se o teu fármaco, o teu sistema misturado vai apresentar se tiver um benefício. Então é muito comum por isso. E chega... né? Ratos salvam vidas. Mas né, sempre com prudência, né? Sim. Eu acho assim, todo ser vivo. Por isso que eu sou muito adepto, eu acho que esse avanço dos métodos alternativos. Né? O que for possível, mas vejam, nós não temos em todos os ensaios métodos alternativos. Mas eu vejo que há uma grande evolução na ciência para esses métodos, para minimizar o uso de animais, que é importante. E inclusive tem fases dos ensaios que são feitos em humanos também. Chega uma hora, depois de toda uma segurança, todo um protocolo, né? Aí tu começa num grupo pequeno e aí começa a ir para humanos. Mas isso são centros específicos, sabe? São locais que são, né, muito competentes, tem toda uma estrutura, todo um regramento, toda uma regulamentação, porque, veja, quantas situações muito complexas e complicadas aconteceram para um erro até chegar ao humano. Então, é muito importante isso. Mas hoje, veja, comentei, as agências regulatórias são muito competentes, são muito eficazes, existem todos os protocolos muito bem estabelecidos, então há uma grande confiança nisso. E você sabe uma coisa, né, professor, que está em teste, está em andamento, que são os Neuralinks lá, né? Isso já está também pipocando coisa aí, eu não entendo muito bem disso, mas eu vejo muita questão, além disso, dessa questão, dessa ligação, esses mini-órgãos, né? Os mini-cérebros. Olha, eu fico pensando o que vai ser daqui a 5 anos. As possibilidades são incríveis. E vai ser cada vez mais. E agora nós temos a questão da inteligência artificial. Até esses dias eu estava... Eu tenho muito cuidado com a inteligência artificial por causa da escrita, né? Eu tenho uma preocupação muito grande.
Mas esses dias eu estava usando assim, olha, eu quero um protocolo para fazer uma nano. E ele me passou, eu testei e funcionou. Achei, olha, impressionante. Isso assim, né? Ali no momento eu não tenho uma experiência com a inteligência artificial, mas há uma tendência muito forte de haver um avanço no resultado. Eu penso nesse sentido. O que às vezes tu levava anos para obter um medicamento específico, a tendência é diminuir drasticamente muito. com o que tu comentou e com a inteligência artificial. E a nano está entrando nessa situação também. Aí quando você usa essa interdisciplinaridade, né, desses fatores, usa nanotecnologia, usa inteligência artificial, Sim. usa elementos ali como grafeno, enfim, né, tecnologias avançadas. E obviamente o elas se ser humano para juntam. testar, né? E claro, o ser um humano, cientista. sem dúvida nenhuma. Então, são avanços e são coisas que se complementam de uma maneira muito rápida, né? Nos próximos anos, acredito que vai avançar muito. Sim, nesse e o que eu acho, sentido. eu vejo assim que é muito interessante, tu vai ter um menor tempo para ter algo que tu precise. Uhum. Sim. Tu vai ser mais direcionado, talvez com menor custo, com mais efetividade. Isso é muito interessante. Sempre, claro, sempre uma questão ética, né, de integridade. Isso é muito importante, porque a ciência ela não é isenta disso. Então, sempre nesse sentido é importante. E, olha, eu já tenho muitos anos de vida, eu vejo... Tá novo ainda, professor? Não, mas já estou, né, nos 50 anos, mas eu vejo assim, como houve um avanço, eu vejo principalmente missão do tempo para algumas situações. A vacina que teve, né, agora há pouco, e isso tende cada vez mais a ser mais efetivo em tudo isso que tu comentou. E a nanotecnologia tende sempre a participar dessas situações. Tem, né? Até uma das grandes conquistas da nanotecnologia são a descoberta de novos elementos, né? Novos produtos, novas, enfim, ferramentas Biomateriais, mesmo, eu vou chamar de biomateriais. Então, muitas vezes tu utiliza a nanotecnologia para novos biomateriais biocompatíveis. Por exemplo, para substituir uma parte de um órgão, uma prótese. Então, muitos biomateriais nanoestruturados, eles podem apresentar vantagens como durabilidade, melhor acessibilidade. Então, ela trabalha muito essa questão de biomateriais. Isso é muito interessante. Então, existe uma área das ciências materiais que muito que é desenvolvido, que é aplicado é em termos de nanopartículas aplicadas a biomateriais. O professor chegou a trabalhar com grafeno ou não? Não trabalha com grafeno. Trabalha mais com... Ele pode também, mas trabalha mais com sistemas usuais biocompatíveis. De sistemas nanoestruturados que usam lipídios, proteínas, polissacarídeos, que, né, nós conseguimos trabalhar no laboratório, formular com fármacos ou biomoléculas que têm atividade. Eu nunca trabalhei com grafeno, algumas vezes com nanopartículas metálicas, agora com alguns elementos como magnésio, sílica, selênio para agricultura, mas com grafeno eu nunca trabalhei. Entendi. Voltando à era do cinema ali, que eu fico também pensando, questões de nanoesqueletos. Isso também a gente vê assim muitas vezes sei lá, a armadura do Homem de Ferro ali. Ela tem uma tecnologia mega avançada também, que o cara pode pular, pode fazer várias coisas. Assim, Eles falam lá, eu não vejo isso, mas o que acontece? Existe, nos Vingadores, né, eu vi muitas vezes isso, ele falando da armadura ser dando estruturada, é bem interessante, mas o que eu vejo por exemplo, existem roupas que o material é feito na escala nanométrica para ter menor aderência da água, maior resistência, ter uma ação bactericida. Então, muitas vezes, a nanotecnologia é usada esses materiais para maior resistência. Placa solar também tem Sim, sem dúvida, claro, algumas, para ter uma maior eficiência energética. Mas nos filmes ali é muito distante. Dá mais exageradinha, não, esses filmes eu não vejo ainda nessa situação. Eu tô tentando a sorte aqui, né? Vai que, né? Se o professor sabe de alguma coisa. Eu não conheço. Perguntas dos bastidores? Em relação a esse questão aí que estão falando, né, da nanotecnologia em materiais, roupa, tudo, se eu não me engano, teve um nadador em alguma Olimpíada que utilizou um macacão, alguma tecnologia parecida, e ele foi desclassificado porque ele levou vantagem em cima dos outros. Vou reformular a pergunta. Você reformula a pergunta, então? Posso refazer. Os bastidores aqui estão comentando que em uma das Olimpíadas, um nadador utilizou uma roupa que tinha uma tecnologia baseada na nanotecnologia, mais voltada, quem sabe, para hidrorrepelência, e ele foi desclassificado depois porque ele supostamente tinha vantagem sobre os outros
competidores. Olha, o que eu sei é que antigamente era possível, usar certas malhas que melhoravam o desempenho. Foi usado e não houve problema. Depois foi retirado de todos. O que eu sei, eu não sei se foi nanomaterial, não acredito que tenha sido nanomaterial, mas era uma malha específica que facilitava a questão da resistência à água. E isso melhorava o desempenho. Só que, pelo que eu sei, era permitido, né? E depois eles retiraram. Pelo que tenho conhecimento, seria nesse sentido. Eu não lembro de alguma coisa de nanoestrutura nessa malha. E falando nessa questão de nanoestrutura, o professor até me corrige se estiver errado, mas a própria natureza tem, por exemplo, lá o camaleão, ele muda de cor. E existe um estudo em cima disso, né, na nanotecnologia, que às vezes não é necessariamente que ele mudou de cor, mas é a refração da luz que altera ali aquela questão. A nanotecnologia, em algumas situações, ela tem essas propriedades ópticas. Eu não sei se, sinceramente, o camaleão chega a esse ponto de ser nano. Não conheço isso. Mas muitas questões da questão óptica, a nanopartículas são extremamente importantes. Uma questão como que se diz assim, de capacidade energética, entre outras várias situações, a nano está muito envolvida. Se falar na questão de placas solares, entre diversas outras, na questão óptica, sem dúvida alguma. Mas na questão desses animais, eu não sei se... Eu acho que são estruturas celulares, não conheço muito bem. Não sei se é uma questão nanotecnológica. Eu vi alguma coisa também, né? Não tenho esse conhecimento aprofundado para falar sobre isso. Mas, se eu não me engano, o camaleão, algumas borboletas também, né, na superfície ali das asas, tem alguns estudos nesse sentido. E até a Vitória Regia, que é aquela planta, né? Ela também, parece que ela tem a superfície ali, aqueles micropelinhos dela são agrupados de uma maneira tão específica que chega nesse nível. Eu não sei se chega nessa parte nanotecnológica. Pelo que eu saiba, não. Nesse sentido. Agora, um exemplo clássico é do vagalume. Mas o vagalume também não é nano. Ali é uma questão bem interessante, que tem uma molécula chamada luciferina, se não me engano, uma enzima chamada luciferase, que com uma presença de ATP, oxigênio, ocorre uma reação e dá esses fótons de luz. Isso é bem interessante. Mas não é uma questão nanoestruturada, é uma questão de uma enzima, né, que age sobre uma molécula específica e forma um produto de fótons de luz. Mas nessa questão da Vitória Regia, por exemplo, eu não conheço, sinceramente. Queria fazer uma pergunta. Eu sei que o doutor foi citado pela 5ª vez, né, como um dos cientistas destaque mundial e internacionalmente. Queria ver com você aqui, eu sei que você atua em Guarapuava, né, e tem toda a sua equipe. Teve descobertas surpreendentes, assim, internacionalmente, que vieram daqui? Eu não ponho, assim, descobertas que tenham, assim, saído em algum produto específico. Mas muitos pesquisadores, eles trabalham junto com empresas, ajudam a desenvolver diversos produtos, desenvolvem muita ciência básica e aplicada, que são muito citadas. Por exemplo, tem muitos pesquisadores aqui que têm excelentes trabalhos publicados, que têm uma alta citação, quer dizer, que deram um grande ganho à ciência. Tu comentou nessa questão, por exemplo, muitas vezes quando esses pesquisadores aparecem, esses rankings, é porque eles fizeram trabalhos muito bons em revistas de qualidade, são muito citados, então por isso que aparece esse ranking. Então, nesse sentido, existem Guarapuava, região Paraná, o Brasil, tem excelentes pesquisadores em diversas áreas do conhecimento, que eles contribuem muito com o avanço da ciência. E muitos também com produtos. Mas eu vejo que é muito interessante, né, quando maior a inserção do pesquisador com a indústria, se torna muito interessante a possibilidade de nós termos produtos que possam ser usados na sociedade também. Então, por exemplo, mas nunca deixa de ser utilizada a ciência básica. Olha que interessante. Então, a ciência básica descobre algo. Pode ser que descubra, por exemplo, no ano de 2022, descobriu algo da ciência básica. E aí, dentro desse estudo, existem outros estudos que aí chegam até um produto. Então, às vezes, uma descoberta feita em 2022, o produto só vai sair em 2026. Mas tu veja, eu estava comentando com vocês, né, que
uma das pesquisadoras que ganhou o Nobel de Medicina esse ano desenvolveu os artigos em 2001. Nossa. Nossa, E, 2001. né, os que ganharam o prêmio Nobel, né? É tão interessante a história do Nobel, assim, é tão interessante tu ver a história dos pesquisadores. O ano passado, se não me engano, foi do meio com a RNA, foi na década de 80, se não me engano, até Nossa, dar origem às desde vacinas. já. Então, tudo vem da ciência básica, Então, a ciência básica ela não pode ser esquecida, porque todo conhecimento que é aplicado, ele vem disso. Ele vem disso. Então, muitas vezes o retorno que tu dá é justamente nesse ponto. Então, muitas vezes, quando os pesquisadores aparecem em rankings, em algumas situações, é porque eles desenvolveram bons trabalhos, com boas cooperações, em boas revistas, e são muito bem citados. E isso auxilia muito o desenvolvimento da ciência. Mas o professor ainda deu uma fugida da questão ali, porque a gente falou que se foi citado 5 vezes, isso é um baita de um reconhecimento, né, professor? Eu fico feliz, é um reconhecimento, é um dos rankings, né, que é um ranking da Universidade de Stanford, para você vir, que dos cientistas comentados mais influentes do mundo, que leva em consideração uma série de fatores, né, que é os trabalhos publicados, citações, enfim, o índice H do pesquisador. E eu fico muito feliz, mas isso é importante, eu acho que para a universidade que eu atuo, que tu não consegue desenvolver uma pesquisa se não é junto a uma instituição que tem toda uma competência, uma estrutura e que fornece toda uma condição para te trabalhar. Tu tem excelentes alunos junto lá. Se não fosse os alunos, eu não faria nada. E aí vale a pena equipe. citar a Unicentro, inclusive, né, professor? Sempre. Eu Sim. sou professor da Unicentro há 19 anos, muito agradecido à instituição, sempre me proporcionou excelente condições de trabalho. Tenho a oportunidade de estar em 2 programas de pós-graduação, que é o de Ciências Farmacêuticas e de Nanosciências e Biociências. Ali nós formamos recursos humanos e nós conseguimos fazer uma pesquisa, né, que tem auxiliado principalmente os alunos. Então, a universidade, ela tem um papel-chave para a sociedade, para o pesquisador, para a formação, né? Então, sempre quando eu comento, né, discuto ciência, a gente nunca foge da universidade. E no meu caso, especificamente, trabalho na Unicentro e agradeço muito, sou muito feliz onde trabalho, gosto muito da cidade, também estava comentando contigo, né? Morei em várias cidades no Brasil, gosto muito de Guarapuava. E a universidade ela tem um papel crucial. O pesquisador, se ele consegue avançar, é por estar, né, numa instituição né, de qualidade, que tem toda uma estrutura, isso é muito importante. Eu ia perguntar em relação à estrutura hoje, professor. Hoje está satisfeito com a estrutura? Como que funciona lá os equipamentos, tá? Olha, as minhas condições são excelentes. Meus alunos que eu tenho a oportunidade de orientar são bolsistas. Eles têm bolsa de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu comentei, né, em virtude de financiamento, por exemplo, do FINEP, da CAPES, CNPq, mas principalmente da FINEP, aparelhos de milhões de reais. Tem aparelhos também né, de menor custo, que são muito importantes. Então, a estrutura hoje é muito boa. Nós temos sempre que avançar, né? É importante a gente trabalhar. Existem novas tecnologias, nós vamos trabalhando para isso. Mas a estrutura, no meu caso, especificamente, posso falar por mim, de fazer nano é muito boa. E quando não tem, nós procuramos colegas de outras instituições. É muito normal. Nós tivemos um projeto aprovado no CNPq recentemente e vinculado, né, ao exterior. Então, eu vou... Ano que vem o pesquisador vai vir, né, para cá, eu vou para lá. Eu tenho alunos que foram para fora também. Então, é toda uma rede de colaboração. Então, às vezes, se não tem toda a estrutura aqui, que é muito boa, tu conversa com os colegas, é muito comum, muito importante essa interação. Já foi outras vezes para fora do Brasil também? Já fui algumas vezes. Que países, professor? Eu já tive a oportunidade de ir para a Bélgica, já fui para a Turquia, já fui para a Itália também. É muito, muito interessante, sabe? Assim, é muito bom tu ver como é que é feito em vários locais, como é que é a dinâmica. Eu espero ano que vem ter a oportunidade de novo ir para a Europa, se tudo der certo, em virtude desse projeto que é financiado pelo CNPq. Não vou ser indiscreto agora, professor, mas eu gostaria de saber, dá para viver de ciência hoje? Porque há um tempo atrás as pessoas, de certa forma, não queriam entrar para a ciência porque falavam que não tinham muito reconhecimento monetário. Eu acho que são situações diferentes, porque tu não vive da ciência. Para ti,
não é fácil viver de ciência. Porque o que acontece hoje no Brasil? Tu se vincula a uma universidade. Certo. E tu entra, muitas vezes, como professor. Existem instituições que tu contrata pesquisadores, mas não é muito comum. Não é muito comum. Então, tu passa, muitas vezes, em um concurso público, ou tu está em uma instituição particular, né? E tu trabalha como professor. Aí tu começa a atuar como pesquisador. Tu atuar como pesquisador. Tu se vincula, muitas vezes, a um programa de pós-graduação, tu começa a publicar artigos, tu começa a aprovar projetos. Então, tu vai trabalhando com a ciência. Agora, não é comum tu ser contratado como cientista. Isso não é muito comum. Mas, por exemplo, claro, eu tenho a maior parte do meu tempo, eu me dedico à pesquisa. Eu tenho uma carga horária à pesquisa. E que eu atuo muito. Eu tinha comentado contigo no começo que uma questão estimulante aqui do Brasil são as bolsas produtividade de pesquisa do CNPq. Então, muitas vezes, a gente tem a oportunidade de receber um auxílio também, né, dessas bolsas de pesquisa, com auxílio financeiro. E que, além do auxílio financeiro, para o pesquisador tem uma taxa de bancada que auxilia no dia a dia de compra de materiais. Então, assim, não é muito comum ver ciência. Tu se vincula a uma instituição pública ou particular, tu começa a atuar como pesquisador e trabalhar com pesquisa. Então, é mais nesse sentido. Que eu vejo bastante das grandes empresas, assim, que você fala que eles não pegam os cientistas para pesquisar, mas às vezes eles ficam de olho nas instituições. Quando eles verem uma pesquisa que é interessante para o produto deles, aí eles entram em contato com a instituição e fazem como se fosse uma parceria. Aí você, como isso funciona? É royalties? Não sei como é que fala. Pode. Que aí a instituição ganha um pouco desse valor que a empresa paga e vocês, pesquisadores, também ganham um pouco. Eu acredito que é isso que vai acontecer. Muito bem colocado. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de fazer assessorias, projetos com empresa. A gente está caminhando uma patente agora com uma empresa farmacêutica. Eu estou fechando um projeto agora com uma indústria na área agrícola que está me interessando muito. E o que é a intenção? Né, existe todo um acordo, mas o que é comum? Ou há uma transferência de tecnologia que o pesquisador e a universidade ganham junto. Então, tudo é previsto. Existe toda uma regulamentação e isso é muito interessante. Isso é muito gratificante quando isso acontece. Gostaria muito, quem sabe, um dia eu ter um produto desenvolvido e estar no mercado. Gostaria muito. Não é algo tão comum. Não assim, é, mas eu estou muito... Estamos trabalhando agora numa situação que eu acredito que vai dar certo, mas talvez daqui uns 3 anos. E bem como tu falou, perfeito que tu falou. E a gente vai, se der tudo certo, vai fazer tentar um acordo, né? Tem toda uma questão da instituição, né? Um órgão específico, conversar com a empresa, como seria a universidade tem que ganhar tem que ganhar, o pesquisador ganha, a empresa também ganha. E isso é muito interessante, porque o que acontece? Dando certo, estimula a empresa até contratar pesquisadores para manter essa tecnologia lá. E é importante, nós temos alunos fazendo pós-graduação, muitos trabalham em indústria farmacêutica, muitos dos meus ex-alunos trabalham, né? Alunos do programa, que não foram diretamente comigo. Então é importante para ti até uma questão, né, desse pessoal que não quer fazer uma ciência na universidade, mas quer na indústria. E muita indústria contrata pesquisadora. Muita indústria, principalmente de cosméticos. A de cosméticos contrata muito. E essa paga bem também, né? Paga. E olha, deve ser muito bom. Pelo que eu vejo, assim, nossa, é muito gratificante. Eu tenho muitos alunos que têm intenção de trabalhar na indústria de cosméticos e farmacêutica. Eu fico pensando assim, cientista. Ele descobre uma coisa assim que ele fala, uau, isso aqui é muito interessante. Isso pode dar muito bom. Você tem que ir lá e já... como posso falar, patentear essa descoberta? Isso existe, essa patente? Depende. Ou você tem a pesquisa, você escreve ela e deixa lá. Se mais alguém fizer algo sobre essa pesquisa, você fala, mas eu postei primeiro. Como é que funciona essa parte? É muito dinâmico isso, sabe? São várias situações. Por exemplo, digamos que alguém descubra uma via molecular extremamente importante para um tratamento. O que é a tendência? Ele tentar publicar e, se for comprovado, ele ser muito laureado em cima disso. Isso é muito gratificante para um cientista, no meu ver. Mais que financeiro, né? Porque eu já estava comentando, os cientistas às vezes descobriram situações geniais, anos depois, e durante os anos, né? Demonstrou-se a eficiência, foi usado para tratamento de várias situações, e eles foram extremamente laureados. Isso é muito gratificante. Tem situações que tu pode desenvolver um biomaterial, tu vê, por exemplo, um exemplo que
uma célula fotovoltaica muito mais eficiente, muito mais barata, tu pode tentar patentear e segurar e, claro, ter um grande aporte financeiro em cima disso. É muito dinâmico, depende do que tu descobre. Agora, tu descobrir, por exemplo, uma via molecular, às vezes tu não consegue patentear. Então, né, tu pega e tenta publicar, e se for realmente da importância que a pessoa pensa, tu pode ter um grande benefício assim de reconhecimento. Sim. Que eu Veja, entendo que é muito importante isso para o cientista, esse reconhecimento, se fez algo que ajudou a humanidade, isso não tem, eu não vejo que não tem preço. Nossa. Não é simples, mas mesmo que não façam isso, aqueles que formam bons recursos humanos, que têm bons trabalhos publicados, isso é muito importante. Né? Tudo que é feito em prol da ciência, da integridade, tudo é importante. Uma boa formação de recursos humanos, tudo isso é muito importante. Com certeza. Bom, eu só tenho a agradecer ao professor por ter vindo aqui, né, dividir um pouquinho com a gente e dizer assim que é essencial o trabalho que vocês fazem. Então, eu tenho uma gratidão enorme pela profissão de professor, pela iniciativa científica e dizer que vocês são muito competentes e valorizados por nós aqui. Então, mas eu vou dizer, eu já fui aluno, eu tive professores, eu sei o quanto eu admiro meus professores e todos, professores, todos os profissionais têm que ser respeitados. Mas a gente não pode, eu acho que sempre lembro, né? Todo profissional veio de um professor, né? Não escapa. Sim. E é muito importante, assim, eu acho que essa questão da ciência, estimular o jovem, né? É tão importante. Os países que têm que se desenvolver e serem autossuficientes, vem muito da ciência. Então, quando mais for estimulado, mais financiado, e né, aqui eu comentei, agradeço muito estar numa universidade como a Unicentro, que me dá as condições, me dá todo o aporte. Isso é muito importante. E que possamos sempre avançar nisso. E eu que agradeço a oportunidade. Bom trabalho para vocês, parabéns. E muito obrigado aí. Fico à disposição se precisarem de mais alguma coisa. E a gente quer mais gente aí da área, né, da ciência, para vir conversar com a gente aqui no Pode Dizer Podcast. Quero dizer, Milena, que estou aprendendo tanta coisa aqui nesse Pode Dizer. Demais, né? Semana passada a gente conversou com o Dr. Pedro, né, do GAECO, né? A gente aprendeu a fazer uma pirâmide, né? Aprendeu a fazer uma pirâmide. Mas não vai fazer, tá, doutor? Não precisa se ouvir aqui depois, né? Com o GAECO aí, né? No dia a dia. Não, só como convidado. A gente só aprendeu a fazer, mas não vai fazer, não. Mas, enfim, Milena, mais um podcast para conta, né? Sim. E semana que vem a gente está aqui, professor. Mais uma vez, obrigado aí pela sua participação e aguarda para um segundo momento. Se tudo der certo. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau.